Fala família, Shalom no coração, bom dia para ti. Que Deus abençoe muito a sua semana. E só de ouvir a minha voz, você já deve ver aí que as cordas vocais ainda estão em recuperação da manhã de ontem. Para quem não sabe, no domingo pela manhã na nossa igreja nós temos dois cultos, o culto das 8, perdão, e o culto das 10, né? E aí a turma que ministra adoração musical pela manhã pega ali os dois cultos, a voz fica sempre ali, rapaz, nas gotas finais. Então, segunda-feira eu tenho uma certa dificuldade para falar, mas que bom que você está aqui e que bom começar a semana contigo. Eu quero ler com você hoje um versículo, gente, que eu li, só um versículo, e chamou muito a atenção. Deus falou muito ao meu coração através desse versículo, e eu creio que não foi em vão. Quero compartilhar isso com você também, para que você seja tão abençoado quanto eu fui. Hoje nós vamos ler o Salmo número 37, mais especificamente no versículo 23. Salmo número 37, mais especificamente o versículo 23. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e fica conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente, Salmo número 37, versículo 23. Olha o que está escrito, preste bem atenção, vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel, uma tradução um pouco mais tradicional, por assim dizer. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Olha só, os passos de um homem bom, e sempre faço questão de reiterar, gente, quando a palavra de Deus traz a expressão os passos de um homem, não significa que essa palavra se limita a pessoas do sexo masculino. Fala-se de homem como um ser humano em geral. É claro que nessa cultura, na época onde foi escrito, de fato, a mulher tinha um posicionamento na sociedade muito menos expressivo do que o que se tem hoje. Mas a ideia da palavra de Deus sempre foi aplicá-la para ambos os sexos, tá? Então a ideia aqui é os passos de um ser humano bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Gente, eu estava pensando numa coisa muito interessante, parece algo simples, mas que faz tamanha diferença na nossa vida. Você tem vivido sempre numa expectativa de uma alegria futura que virá e que quando ela vir, ela vai compensar todas as dores, ou você tem aproveitado cada dia da sua jornada? Essa é a pergunta que eu tenho para te fazer hoje. Se você tem vivido numa expectativa de uma alegria futura que vai compensar todas as dores, ou se você tem desfrutado da alegria da jornada, do sabor da jornada. Eu sei que todas as jornadas, qualquer pessoa, nem precisa conhecer para saber que todas as jornadas têm os seus sabores e também têm as suas dores, mas nós precisamos aprender a desfrutar da jornada da vida. Inclusive, tem um termo no estudo da escatologia, ou seja, a doutrina das coisas do fim, né? Quando vai ocorrer o fim dos tempos, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quando é que Jesus volta, como é que ele volta, o que é que vai acontecer. A escatologia trata disso. E dentro da escatologia tem um termo chamado escapismo. O que é o escapismo? Gente, eu vou resumir aqui de modo bem simplório, tá? Que não é uma aula de escatologia, mas para resumir de modo bem simplório, o escapismo é o seguinte: vamos sofrer aqui nessa vida, porque quando Jesus voltar, quando a glória de Deus vier, a gente vai ser recompensado muito mais do que o que a gente sofreu. Parêntese, de fato, quando a glória de Deus for derramada na volta de Cristo sobre a terra, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, sim, nós viveremos um nível de glória, um nível de graça, uma dimensão completamente diferente da dimensão atual. Entretanto, isso não anula os nossos dias como nós vivemos hoje. Tem pessoas que anulam completamente o seu presente porque elas acham que o futuro
vai trazer uma determinada alegria que vai compensar todos os sofrimentos da vida. É até uma história interessante, né? Diz que um peixe chegou para um outro um peixe jovem chegou para um peixe sábio, e aí o peixe jovem perguntou assim para o peixe sábio: olha, eu quero saber onde fica o oceano. Você pode me mostrar o oceano? E aí o peixe mais velho, o peixe sábio, falou assim para o peixe jovem, falou: olha, você já está no oceano. Isso aqui onde você está é o oceano. Aí o peixe jovem respondeu assim: não, não, isso aqui é só água. Eu quero o oceano. E é interessante porque essa historinha nos mostra como muitas vezes nós já temos e já vivemos coisas boas que achamos que só vamos ter no futuro. Aí muitas vezes eu não sei se você está me entendendo, mas essa expectativa de assim, muitas vezes, assim, não, no futuro vai ser melhor, e no futuro eu finalmente vou ser feliz, finalmente vou ser bem resolvido, finalmente o mundo estará de acordo com o que eu imaginei. Isso é até uma forma de anestesiar o teu presente, porque o teu presente é tão duro, é tão difícil, te machuca tanto, que aí você tende a fugir na esperança de um futuro. Só que eu não quero privar você de ter esperança do futuro. Pelo contrário, eu quero que você tenha muita esperança no futuro. Mas você não pode alimentar a ilusão de que o pote de ouro está lá no fim do arco-íris. Lembra da historinha? De que se você achar o final do arco-íris, lá no final do arco-íris tem um pote de ouro. Só que, bingo, não tem fim do arco-íris. Então você tem que aproveitar a jornada. E quando eu li esse versículo, a palavra de Deus ministrou muito ao meu coração. Eu sei que em outras versões não traz o sentido que eu trouxe aqui, eu por isso escolhi essa versão. Olha o que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ou seja, quando você entende a graça de Deus e o que Deus tem para você hoje, você não se deleita só no destino, você se deleita também no caminho. Se você parar para prestar atenção, uma das declarações mais poderosas de Jesus em toda a palavra de Deus está lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu fiquei na dúvida, inclusive, se eu lia esse texto de Salmo 37, 23, que me chamou a atenção, ou se eu ia direto para João 14, 6. Mas são dois textos que se complementam, porque quando Jesus ele fala sobre si mesmo, ele diz assim, ó, eu sou o caminho. Ou seja, Cristo não é só o nosso destino, ele não é só a linha de chegada, ele é o caminho, ele é a jornada, ele é o dia a dia. E quantas pessoas têm perdido a delícia do dia a dia se focando apenas numa possível futura alegria que vai compensar todas as tristezas da vida. Meu irmão, minha irmã, isso é uma ilusão passageira e que provavelmente vai te privar de perceber como a graça de Deus te cerca. A graça de Deus, ela te cerca quando o sol brilha, ela te cerca quando a chuva cai, ela te cerca quando você tem uma vitória pessoal na sua vida, ela te cerca quando você tem uma derrota pessoal na sua vida. Ela te cerca nos dias bons, nos dias maus, te cerca num sorriso, te cerca também numa lágrima. A graça de Deus, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Eu lembro que recentemente agora o Brasil jogou a Copa de 2022 lá no Catar e o Brasil teve uma eliminação, digamos assim, traumática, né? Porque o Brasil fez o gol já meio que no finalzinho do jogo, na prorrogação já. E aí, faltando 4 minutos, o Brasil tomou um empate de um time que não tinha dado nenhum chute no gol. O Brasil dominou o jogo inteiro. Era uma seleção, assim, eu não sei quem acompanha o futebol aqui, mas Brasil e Croácia, a seleção brasileira, com jogadores muito, 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 muito melhores. Era a favorita. E assim, eu tenho uma ligação emocional com a seleção brasileira que é um negócio, é fora da curva, entendeu? Eu acho que é o único time esportivo que eu ainda não consigo me controlar por inteiro. É o meu time mesmo, pessoal, Vitória. Gosto de alguns outros times, meu time pessoal é Vitória. Mas até o Vitória quando perde, eu já não fico mais aquela neura que eu ficava quando era criança. A seleção ainda fico. O negócio é incrível.
E aí, rapaz, quando o Brasil fez o gol, foi uma explosão, assim, de alegria, sabe, de tanta coisa. E de repente, aquele gol, aquele banho de água fria do gol da Croácia, né? Me deixou tão mal, me deixou tão triste. E aí depois, uma coisa boa eu levei dessa derrota. Acho que foi a primeira derrota onde, de fato, eu senti o gosto amargo da derrota. Queria muito que o Brasil vencesse. Queria muito que Neymar, que é um jogador que eu gosto muito, queria muito que ele avançasse no torneio, né? Conquistasse ali os sonhos pessoais dele e tal. E, rapaz, interessante que quando o Brasil foi eliminado, na hora que foi os pênaltis, eu já sabia que ia perder. Já tava de inimigo a perder. Senti isso. E aí, quando perdeu, eu agradeci a Deus. Falei, Deus, obrigado por viver esse momento. Porque talvez, aqui eu abro o coração, e não é nada dramático não, tá, gente? Isso é uma coisa pessoal, pra você entender. Talvez eu não sinta mais no futebol o que eu senti naquela derrota com a Croácia. O que, Thiago? Aquela intensidade de emoção. Entende? Eu penso que daqui a 4 anos eu não vou me entregar tanto quanto eu me entreguei nesse jogo da Croácia. Eu já vou ficar mais retraído, né? Ficar, opa, porque nesse eu me entreguei demais. E nesse, de fato, eu sofri. Então, assim, talvez tenha sido o último momento da minha vida que eu vivi aquilo numa intensidade, sabe, profundíssima. Pode ser que eu viva de novo, eu não sei. Mas eu penso que não viverei. Pode ser que eu viva e vai ser uma bênção se eu viver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não foi uma experiência boa, no sentido de que o meu time perdeu, fiquei triste, queria que tivesse um resultado diferente. Mas eu agradeci a Deus, porque aquele momento eu vou levar pro resto da vida. Aquilo me marcou, aquela experiência única, eu tive o privilégio de viver aquilo. Tem até a canção que fala, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E assim, nós precisamos descobrir a beleza que existe na vida, até nos dias tristes. E se você parar para pensar, gente, estou te contando a história aqui, de um jogo de futebol que na prática mesmo não muda nada na nossa vida. Não ganhei nem perdi dinheiro, não ganhei nem perdi oportunidade na vida por causa desse jogo. Sabe, só fiquei ali um entretenimento, é o que eu chamo de espaço controlado, para poder expressar as emoções. Então ali eu pude, sabe, derramar as minhas emoções no espaço que é controlado. Terminou o jogo ali e tal, fiquei triste alguns dias, mas depois passou de fato, a minha vida não ficou em perigo com aquilo. E eu pude desfrutar da graça de Deus com o privilégio de viver um dia que para mim foi cinzento. Estou te dando um exemplo simples aqui. Mas a gente pode pegar, por exemplo, situações mais dramáticas, como quando você passa por uma enfermidade muito grave na sua família, como quando você perde um ente querido, e todos nós um dia perderemos entes queridos, como quando você passa por um desafio, uma dificuldade muito grande na sua vida. Eu não estou dizendo que é prazeroso você passar por isso, porque não é. Não é prazeroso ficar doente, não é prazeroso perder um ente querido, não é prazeroso receber algumas notícias ruins que às vezes acabam com o seu dia, acabam com o seu ano, né? Mas mesmo nesses momentos é possível sentir o cuidado de Deus e perceber que ali Deus está te ensinando e está te fazendo ver, perceber, sentir coisas que em outros lugares você não sentiria. A própria Bíblia vai dizer, a casa do luto é melhor do que a casa da festa. Por quê? Porque na casa do luto tem coisas que você aprende que a casa da festa não vai te ensinar. Tem sensações que você só vai sentir no aniversário, mas tem sensações que você só vai sentir no funeral. Entende isso? E em todas as situações o Senhor te ensina, o Senhor te mostra, o Senhor te faz perceber coisas novas. Isso vai amadurecendo você para a vida. Olha, os teus piores dias podem ser os teus melhores professores, se você se permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu repetir isso aqui para você. Os teus piores dias podem ser os seus melhores professores, se você se permitir ser guiado pelo Espírito. Tiago, por que se permitir? Porque Deus quer te guiar, cabeção. Deus quer te guiar. Muitas vezes é o teu coração que resiste a esse chamado do Senhor de te direcionar, de te ensinar, de te fazer perceber tantas coisas no caminho, sabe? Não, Tiago, olha, quando chegar o destino, tem gente que é assim, né? Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz.
quando eu casar, quando eu encontrar a pessoa amada, eu vou ser feliz. Aí não, quando eu tiver o filho, eu vou ser feliz. Não, é quando eu tiver tal emprego, eu vou ser feliz. Quando fulano me aceitar, eu vou ser feliz. Gente, esquece isso. Esquece. Eu não estou dizendo para você não ter metas. Eu estou dizendo para você desfrutar do hoje. Até porque, como diz o poeta Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. O amanhã existe, mas a verdade é que nós não sabemos se estaremos no amanhã. Quem de nós aqui pode dizer quanto tempo de vida vai ter? Você pode ter as próximas horas de vida, você pode ter mais 150 anos de vida, mais 300 anos de vida, não sei. Pode ser que daqui a 20, 30 anos alguém descubra aí alguma tecnologia para aumentar o tempo de vida humano. Então, mas, sabe, o amanhã existe, mas você não sabe se estará lá. Então, muitas vezes você acha que o teu destino tá bem depois, e a tua jornada é hoje. E mesmo que você mantenha os olhos no futuro, que é bênção, você precisa ter os olhos no futuro, mas é preciso que você desfrute dos seus pés aqui no presente. Sabe quando você fica descalço e você pisa uma terra macia, fofa, você tem uma sensação de conexão com a natureza? As crianças têm muito isso, né? A criança vê assim um campo aberto, ela quer correr. É uma coisa maravilhosa. E quando os teus olhos estão no futuro, ainda assim, os teus pés estão aqui agora, exatamente embaixo de você. Então não desperdice a oportunidade de celebrar o seu hoje, a oportunidade de aprender hoje, a oportunidade de amar hoje, a oportunidade de viver o hoje, porque na verdade, o único tempo que você tem é hoje. Então, meu querido, minha querida, talvez você está aí no meio de uma tribulação, no meio de uma situação que você fala assim, já quando isso aqui passar, aí sim eu vou ver Deus na minha vida. Não, eu te convido a você ver Deus na sua vida hoje. Hoje, eu não conheço a sua situação, não sei quantas pessoas estão me assistindo aqui, quem está me assistindo, quem vai assistir gravado depois. Eu não sei como é que está o seu dia, como é que está a sua vida, como é que estão as suas situações, mas eu conheço um Deus, que é um Deus de todos os momentos. Gente, não tem um momento do seu dia que Deus não esteja interessado em estar com você, sabe? Não tem. Thiago, quando eu vou no banheiro, Deus está lá. Quando eu vou para o trabalho, Deus está lá. Quando eu vou para o quarto dormir, Deus está lá. Quando eu vou almoçar na cozinha, Deus está lá. Não tem nenhum momento do seu dia que Deus faça assim, ó, 2 altos, dá uma pausa aí. Não, tem não. Ele está conosco em todo o caminho. E na verdade, se você deixar Deus ministrar no seu coração, você vai entender de fato que Jesus é o caminho. E Ele quer caminhar com você, para que você todos os dias, independente de fazer sol ou fazer chuva, você possa desfrutar de uma jornada diária com Deus. Amém, gente? Vamos orar juntos. Senhor Deus, sou grato a Ti, Pai, por essa palavra. Eu oro para que o Teu Santo Espírito possa visitar agora cada pessoa que me ouve. Que o Senhor, Pai, entre nos corações, traga um sopro de paz, de alívio, de aconchego, como só o Senhor pode trazer. Senhor Deus, nos ensina, Pai, a desfrutarmos de todos os dias contigo, Pai. Sabemos que alguns dias têm sabores, outros dias têm dores, mas em todos eles o Senhor está conosco. Nós não estamos hipotecando o nosso presente em busca de um futuro ilusório que virá compensar tudo, não. Nós já temos ao Espírito Santo de Deus hoje. Somos gratos por Ti hoje e queremos celebrar um relacionamento contigo hoje, ó Deus. Nos ensina a caminhar em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo. Que o Senhor Deus abençoe muito seu dia, sua semana. Se inscreve aqui no canal. Deixa um comentário antes de sair daqui. O seu comentário é uma bênção. Tanto para eu ver o teu feedback, saber como Deus falou contigo nesse vídeo, como também os seus comentários faz com que o YouTube recomende esse devocional para outras pessoas. E aí eu te convido também para ficar conosco
de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus, tá bom? A gente se vê por aí, até a próxima, gente. Shalom no coração. Tchau, tchau.